Boa tarde, Fernando Miguel. Boa tarde. Falar um pouquinho, claro, desse jogo de amanhã contra o Ceará, né? Como que vocês enxergam essa partida, sendo que no ano o Fortaleza ainda não venceu o Ceará. Foram 2 jogos, 2 clássicos reis e 2 derrotas. E agora, como é que vocês enxergam esse jogo que é diferente, já que é decisivo? Acho que no Brasil, boa tarde a todos. Acho que no Brasil toda partida ela é importante. Entramos no mês, entramos em semanas de decisões, literalmente, né? O que difere é que antes eram fases classificatórias e agora são fases decisivas que valem vaga final de Copa do Nordeste, que já temos uma final aí na frente também de campeonato cearense. Então é esse o peso dos jogos que valem muito para nós como equipe, que vale muito para o clube como instituição, vale muito para o nosso torcedor que cada vez mais quer ver a nossa equipe desenvolvendo um bom futebol e avançando e crescendo. Então a gente vai com a mentalidade do Fortaleza, que é de crescimento, desenvolvimento e da sua própria marca, né? De tentar apresentar o melhor futebol possível e sempre em busca da vitória. Fernando Miguel, boa tarde, Pedro Pinheiro da Band. Já falando um pouco de retrospecto, em 2020, Fortaleza e Ceará se enfrentaram também nessa mesma fase, na semifinal. E o Ceará levou a melhor. Como é que fica a cabeça de vocês sabendo desse retrospecto todo? Vocês têm esses 2 jogos nesse ano, tem esse jogo que foi na mesma fase. Como é que fica a cabeça de vocês, jogadores? Bom, acho que os retrospectos eles falam sobre a história, né, passada de tudo que aconteceu na história dos clássicos, na história da Copa do Nordeste, do desenvolver dos anos, no passar da temporada. Mas esse é um novo momento, esse é um novo jogo, ele é uma nova história que passa a ser escrita dentro dessa temporada, né? Então a gente entra com essa consciência e com a convicção de que nós temos trabalhado bem até aqui. E a gente espera mais uma vez apresentar um futebol, como eu repeti na pergunta anterior, um futebol que o torcedor se acostumou a ver do Fortaleza, um futebol ofensivo, jogando para frente, com personalidade e com disposição sempre de vencer a partida, que essa é uma das características da nossa equipe e do nosso clube, que vem sendo desenvolvida há bastante tempo já. Boa tarde, Fernando Miguel, boa tarde a todos. Jorge Telmo, Rádio Voz da Fiel Tricolor. Como é que você vê aí a oportunidade de ser um pentacampeão pelo Tricolor de Aço, um título inédito, e também outro título aí do Campeonato do Nordeste, fora os outros campeonatos que tem por aí? Como é que você vê o grupo e esse título importante aí que pode vir para o Fortaleza também na sua carreira? Bom, é algo posterior agora, esse jogo que nós temos com o Ceará no meio da semana, né? Mas é algo histórico para o clube. Se eu não me engano, ninguém foi 5 vezes campeão do Campeonato Cearense, mas eu prefiro hoje me ater aqui à Copa do Nordeste, que é o mais importante. Mas a história ela fala por si só, né? Talvez a gente não consiga mensurar o impacto de tudo isso por hora, mas o tempo, as pessoas no futuro, elas vão sempre se lembrar com bastante carinho da história de cada um, da forma como ela é escrita, da forma como ela é construída. Mas isso é algo posterior. Acho que o mais importante agora é a gente concentrar nesse clássico aí pela Copa do Nordeste e estar concentrado 100% nele. Fernando, boa tarde. Eduardo Trovão, do Futebolês. Você falou com bastante ênfase sobre o Fortaleza fazer aquilo que o torcedor está acostumado a ver o Fortaleza fazer. Por que nos outros 2 primeiros jogos, principalmente no segundo clássico, para não ser injusto, porque no primeiro o Fortaleza até fez um baita segundo tempo, por exemplo, mas por que foi mais difícil nos 2 clássicos anteriores desempenhar? Você acha que é mais o emocional de ser um clássico, era uma questão de outro momento, de escalação? O que você acha que vai mudar para amanhã? Eu acho que são muitos fatores que contam e existe também a questão daquele dia que as coisas elas acabam não funcionando, que elas não dão certo, que o adversário ele pode ser superior a gente. E vamos lá, nós temos 60, quase 70 jogos durante a temporada e às vezes isso pode acontecer. Mas acho que o torcedor ele não pode ter dúvida da entrega, do comprometimento e da forma disposta que nós sempre entramos em campo para apresentar o melhor futebol possível que ele se acostumou a conhecer desde a era Vojvoda aqui dentro do Fortaleza. Então a gente sempre entra com essa mentalidade. Por vezes as coisas a gente encontra mais dificuldades, às vezes a gente também não está num dia tão bom onde as coisas acabam não acontecendo como a gente trabalha, como a gente espera e como é a nossa característica. Então a gente espera dessa vez sempre entrando com a mesma mentalidade, sempre entrando com o mesmo comportamento. A expectativa é que as coisas fluam de uma maneira um pouco mais favoráveis a nós nesse momento e nesse momento importante da temporada e da competição, é claro. Boa tarde, Fernando. Anderson Azevedo, do Futebolês. Clássico, geralmente, é um jogo muito pegado, muito disputado e, no histórico, o empate é o resultado que mais se repetiu, coisa que, diferentemente de anos anteriores, ainda não aconteceu neste ano.
O que é que muda o fato desse jogo ser eliminatório e único? Qual é o tipo de precaução que vocês têm que ter, já que não há margem para erro? Perdeu, está eliminado. Acho que é ser preciso, né? Não é algo novo para a competição. É algo que já vem acontecendo nos últimos anos, não é algo que a gente vai ser surpreendido ao entrar em campo. O que muda, de fato, é que precisa se deixar tudo nessa partida. Não tem a partida posterior para você recuperar, para você buscar um resultado ou reverter uma situação. Não, você precisa entregar tudo para conseguir levar a classificação. Acho que esse vai ser o intuito das duas equipes. Mas não é algo novo, é algo que já vem acontecendo na Copa do Nordeste, aí há não sei se 2 ou 3 anos já está assim, mas é algo que já vem acontecendo, não vai ser uma novidade. Então, o que difere é isso, é que a gente não tem outra partida. A gente precisa conseguir ser preciso e vai buscar para fazer uma grande partida nesse clássico. Boa tarde, Fernando. Boa tarde. O retrospecto também faz parte a gente citar as 2 partidas de Copa do Brasil, onde o Ceará foi eliminado pelo Fortaleza e o clube não tem errado em momentos decisivos, né, como o jogo de amanhã. Qual mudança de postura você acredita que Fortaleza deva ter para não repetir o mesmo erro dos últimos 2 clássicos, já que o de amanhã não vale apenas 3 pontos, como foi dito, que valia os outros? Eu não sei se é uma mudança de postura, mas acho que tem a ver com conseguir desempenhar de uma maneira um pouco mais eficiente aquilo que é a ideia, aquilo que é o padrão de jogo da nossa equipe. Acho que é mais voltado para isso. O histórico passado, aquilo que foi na Copa do Brasil, aquilo que foi nos outros anos, aquilo que é favorável, aquilo que é desfavorável, ele fica no passado, no meu ponto de vista. Essa é uma nova história que vai ser escrita, vai ser um novo momento na história da Copa do Nordeste dos 2 clubes, e a gente vai entrar 100% concentrado, isso pode ter certeza, que a gente vai se entregar ao máximo para conseguir buscar essa classificação amanhã, próximo do nosso torcedor. Fernando, aqui de novo, queria perguntar para você agora, tirando um pouco do foco desse jogo, mas também incluindo ele, porque o Fortaleza tem um mês agora com 9 jogos. Quero saber de vocês como que vai ser a preparação para essa sequência difícil e também como que isso pode impactar o restante da temporada do Fortaleza daqui para frente. Olha, eu não sei como pode impactar a temporada aqui para frente. O futebol brasileiro não te permite pensar muito no longo prazo. É claro que isso é um trabalho para a comissão técnica, fazendo gestão de elenco, é um trabalho para a diretoria, fazendo o planejamento do clube para o ano, a quantidade de atletas que vai ter, contrata mais agora, deixa para contratar mais depois. Mas, pela minha experiência, ao longo dos anos, a gente não consegue pensar muito longe, a gente precisa pensar na rodada seguinte. Porque se a gente for pensar, a gente vai jogar na quarta-feira pela Copa do Nordeste, no sábado nós vamos jogar pelo Campeonato Cearense, na próxima quarta, Sul-Americana. São 3 competições diferentes em uma semana. Então você precisa se entregar ao máximo e tentar colocar a sua mente, colocar a sua concentração naquilo que está por vir, que é o próximo jogo, porque no meio da semana seguinte você já tem uma competição completamente diferente, que tem um modelo de jogo diferente, uma condução um pouco diferente da arbitragem. Então a gente concentra jogo a jogo, momento a momento, e o momento agora é a Copa do Nordeste, é o Ceará, que é o nosso grande rival aqui. E a gente espera fazer um grande clássico contra eles amanhã à noite. Fernando, como é que você vê a disputa para o gol, para a titularidade do Fortaleza aí nesse ano de 2023? Olha, a palavra disputa, para mim, ela não soa muito bem, nunca soa durante toda a minha carreira. Não pelo sentido negativo da coisa, mas eu penso que nós somos companheiros de trabalho, e a gente precisa sempre desenvolver, evoluir, melhorar e estar sempre crescendo. Depois disso é a escolha do treinador, fazer a escolha dele, entender quem está no melhor momento, qual é a preferência dele, qual é a característica que ele prefere para aquele momento e dar prosseguimento. Então, eu prefiro sempre acreditar num trabalho de desenvolvimento. Competição, a gente compete com aqueles que vêm contra a gente aqui no Campeonato Brasileiro, no Campeonato Cearense, Copa do Nordeste. Contra eles a gente compete. Mas aqui a gente desenvolve um trabalho juntos. Eu penso dessa maneira sim, e depois isso é tudo escolha do treinador e a gente sempre vai respeitar. Fernando Miguel, eu queria que você pudesse definir o clássico rei para você. Um dos grandes clássicos do futebol brasileiro. Eu penso dessa forma. Ele já está no hall dos grandes clássicos, independente do momento que um ou outro clube possa estar vivendo. O clássico rei, ele é um grande clássico, é um dos maiores clássicos do futebol brasileiro. Fernando, e esse é o primeiro clássico desse ano que o Fortaleza é mandante. E isso vai permitir um pouco mais de torcida do Fortaleza, dali, sendo bem caprichoso, uns 58% do Fortaleza e o resto da torcida do Ceará. Queria saber se essa pouca diferença, porque o estádio é muito grande, né? Então essa porcentagem não é tão diferente assim,
faz diferença, pode fazer a diferença a favor de vocês também, e falar da importância da torcida jogar junto. Quanto mais torcedor nosso estiver próximo da gente, vai ser sempre melhor, sempre vai ser mais positivo para a própria equipe, né? Então, qualquer detalhezinho nesses momentos assim, a gente vai ver e vai tentar entender e vai fazer com que seja uma vantagem para a gente. Então, se nós vamos ter um pouquinho mais a nossa gente lá, a gente espera que ela possa fazer a diferença junto com a gente dentro da partida, dentro desse clássico tão importante que tem esse jogo. Para nós da imprensa, Miguel, e para o torcedor, um clássico sempre é um jogo especial, de trabalhar, de cobrir, de fazer parte. E como é para o jogador? E ainda mais ter 3 jogos importantes, porque são partidas, uma vale vaga na final e as outras valem um pentacampeonato. Como é para vocês vivenciar essa intensidade em tão pouco tempo? É único, né? Eu acho que eu só lamento que não tem um pouco mais de tempo entre um jogo e outro para que se possa desenvolver mais tudo, sabe? As estratégias de jogo para fazer um futebol bem jogado, com uma característica um pouco mais diferente. Praticamente as duas equipes elas não vão ter tempo de treinamento, de estudar o adversário. Claro que a gente já se conhece bastante, mas para a partida específica, sabe? Se tem alguma coisa que eu lamentaria é essa falta de tempo entre um jogo e outro. Mas são momentos únicos na carreira de um atleta. Eu vivencio com muita paixão, com muita entrega. Eu amo aquilo que faço. Então, participar de uns grandes clássicos em mais uma região do Brasil, para mim é algo único e eu valorizo a cada momento. Cada segundo, cada aquecimento, cada ida para o estádio, contato com o nosso torcedor, o desenvolver da partida. Então, vai de cada um, né? Mas é único. Para mim é único isso. Fernando, a gente também sabe que o clássico ele tem aquele poder de potencializar para o bem ou para o mal, né? Cada detalhe. E o Fortaleza agora encarando essa sequência de jogos tão decisivos, né? Como proteger mentalmente para que, caso aconteça uma coisa ou outra, que isso não interfira na próxima sequência de jogos e que você também faça uma avaliação sua, como você se sente, se você está se sentindo bem fisicamente, se você sente que está num bom momento. Fala para a gente como você está se autoavaliando nesse momento do Fortaleza. Olha, a minha avaliação, pessoal, ela é positiva. Como você falou, eu sei bem o que é os erros de um jogo dessa grandeza. Eu sofri isso no meu primeiro clássico e talvez sofra com as consequências dele até hoje. Graças a Deus consegui me manter equilibrado, trabalhar com maneira tranquila, sabendo de todo o processo que eu venho desenvolvendo ao longo da minha carreira. E, graças a Deus, os meus númerozinhos ali físicos e os indicativos de desenvolvimento do meu próprio trabalho são super positivos. Então, eu acredito nele. Ninguém vai para um jogo, ninguém vai para qualquer partida, sendo clássico ou não sendo clássico, pensando no erro. Eu acho que, se você concentra nisso, é nisso que você vai acabar atraindo. Então, a gente está sempre focado e concentrado em acertar, em prol da equipe, em prol próprio e em prol do desenvolvimento do trabalho de todos que estão envolvidos nesse processo.